Pessoal, e aí, boa noite, tudo bem? Tô dando start aqui no meu cronômetro, né? Para que eu tenha aqui uma noção do tempo para eu também não me perder. E a ideia desse vídeo aqui é que muita gente, né? Eu comentei outro dia atrás, mas eu acho que mês passado, né? Eu fiz uma live também nesses dias sobre o final dos tempos. E aí acabou que o pessoal começou a perguntar muitas questões, né? O pessoal de vez em quando fala alguma coisa sobre o final dos tempos, fala de novo sobre escatologia. Boa noite aí, Júnior, Araceli, sejam bem-vindos. A gente está começando agora. E como é que tá o som, pessoal? Tá legal? Estão me ouvindo bem? Alguém dá um ok para ver se estão me ouvindo bem aqui? Eu deixei ajeitado aqui do lado do meu texto base, né? Deixa eu ver se o pessoal está me ouvindo bem. Ah, legal, obrigado, Araceli. Eu sei que muita gente perguntou, né? Sempre o questionamento aí sobre o final dos tempos, sobre. Ah, que bom que tá ok. Sobre tudo que a gente está vivendo, que a gente está passando, a questão do coronavírus, enfim. E eu lembro que eu comecei no meu canal no YouTube uma série sobre o Apocalipse, né? Se você for lá no canal 15 de Teologia, tem lá alguma coisa. Eu fui até o capítulo 1, mas na realidade não fui tão profundo como eu quero ser agora nessa série de vídeos que a gente vai lançar a partir de agora, né? Então, a gente começa hoje, eu quero dar aqui um panorama do livro do Apocalipse, mas já tem bastante coisa. Se você, por acaso, tem uma caneta e papel nas mãos, né? Anote, porque eu vou dar a estrutura hoje do livro do Apocalipse, como que nós devemos encarar o livro do Apocalipse, como que se lê o livro do Apocalipse, um livro que deveria ser pregado aí com mais intensidade nas igrejas. Boa noite pessoal que está entrando, mas infelizmente acaba que o pessoal acaba não nem sabendo como ler o livro, né? Então, deixa eu dar uma dica, se você tem caneta e na mão aí um papelzinho, é legal, tá? É legal porque a gente vai falar algumas coisas a respeito desse livro. Então, boa noite a todos que estão chegando agora. A nossa ideia, pessoal, é que a gente comece hoje com um panorama do livro do Apocalipse geral, apesar de que eu já vou dar a estrutura, e depois nós vamos ler todos os capítulos, tá? Vamos pegar todos os textos do capítulo 1 até o capítulo 22, tá? Eu tenho certeza de que vai abrir a sua mente aí para muita coisa do que o livro fala. Um livro assim, tão pouco lido, né? Eu lembro quando eu comecei na igreja, a gente costumava falar para o pessoal que chegava na igreja, leia o Novo Testamento, mas quando chegar no Apocalipse, você volta lá para Mateus ou volta para João. E aí o pessoal não lia o livro do Apocalipse, exatamente, até porque a gente não sabia nem como explicar, né? Então, boa noite quem está chegando agora. E acaba, de um certo modo, que o livro do Apocalipse acaba sendo o vilão, né? Do Novo Testamento, porque é o livro menos lido. De fato, é o livro que acaba sendo menos lido, né? As pessoas eventualmente leem alguns trechos do livro e acaba tendo uma ideia de que o livro do Apocalipse basicamente fala do fim do mundo, fala de prédios caindo sobre as pessoas. Parece que a gente lê o livro e é só sofrimento, né? Então, de um lado, nós temos uma mensagem do Novo Testamento tão linda como ela é, todo o Novo Testamento é lindo. Boa noite, Magali. Boa noite aí, pessoal que está entrando agora. Meus ex-alunos do DCH, que saudade de falar com vocês aqui, né? Então, acaba que o pessoal acaba tendo uma ideia de que, poxa, eu vou ler o livro do Apocalipse, eu vou ver prédios caindo sobre as cabeças, de repente, de um lado sai correndo o falso profeta, uma falsa religião, aí do outro lado tem a besta, aí tem Satanás, aí eu tenho esses gafanhotos enormes, né, com cauda de escorpião, e de repente eles vão matar as pessoas, e isso vai tudo acontecer de um dia para o outro, e de repente a gente acaba tendo até um certo medo, né? Boa noite, Bianca, olha Gisele, que legal, Mike está entrando agora, boa noite pessoal, tá ali, boa noite aí, isso, o pessoal tá entrando, né? Então acaba tendo uma ideia de que o livro de Apocalipse é só tragédia, então não, deixa eu voltar lá para as cartas de Paulo, deixa eu ler o livro de Salmo, né? E na realidade, pessoal, o que acontece
uma má interpretação de pessoas que nunca leram um livro como ele deve ser lido, né? Então eu tenho uma das maneiras de ler o livro, que não é a correta, mas ela existe, é ler o livro como algo só para o futuro. Então eu vejo o livro do Apocalipse até o capítulo 4 ali, que fala das igrejas, e depois é tudo coisa para o futuro. O Apocalipse não é para hoje. E uma outra forma é politizar o livro do Apocalipse, né? Isso aconteceu muito na época da Guerra Fria. Os mais velhos vão lembrar que nós tínhamos ali Estados Unidos de um lado. Boa noite, Bianca. Tenho ainda aquela caneca de Star Wars, ainda está aqui em casa, viu? Aquela caneca que você me deu. Então, assim, aí de um lado tinha os Estados Unidos como o evangelho, os salvadores, né, da pátria, os salvadores do mundo. Do outro lado, eu tinha ali a China e a União Soviética. Então, eles eram Gog e Magog, como fala lá em Apocalipse 20, né, versículo 7 e 8. Né? Então, são interpretações erradas de um livro que precisa ser lido da maneira correta. E aqui a primeira chave para que nós possamos começar a ler o livro do Apocalipse é entender para quem e quando esse livro foi escrito. Então, para que ele foi escrito? Olha, se a gente acaba pensando que o livro do Apocalipse é um livro só para o futuro, eu não vou ler ele hoje. Concorda comigo? Não me interessa hoje. Então, não bola para esse livro, né? Então, para que a gente, primeiro passo, para entender e para fazer uma leitura correta do livro do Apocalipse, eu preciso saber para quem ele foi escrito e quando ele foi escrito. Para quem que ele foi escrito, pessoal? Então eu estou olhando do lado aqui a minha colinha, porque tem muita informação, né? E minha cabeça não vai aguentar isso aí tudo, mas eu vou passar para vocês. Esse livro ele foi escrito, sim, de uma forma codificada, tá? Ele não é um livro que qualquer pessoa consegue ler e entender. Na realidade, tem muita gente dentro da igreja, com o Espírito Santo, com a revelação de Deus, cristãos verdadeiros que não conseguem ler esse livro, exatamente porque é uma mensagem codificada. Agora, mas eles têm o Espírito Santo, e por que eles não entendem? Porque a cabeça de quem está lendo hoje precisa estar como estavam os cristãos do primeiro século. Essa é a primeira chave. Eu consigo entender o livro do Apocalipse quando eu consigo ter na minha mente ou ter a minha visão dos cristãos do primeiro século. Então, se a gente lê com o olhar de hoje, o livro do Apocalipse ele não faz o menor sentido. E por isso que muita gente se enrola, começa a ler e aí começa a ver aquele tanto de simbolismo e não entende, exatamente porque a mente está com a mente de hoje. Eu preciso ler o livro do Apocalipse com a mente dos primeiros cristãos. E qual era a situação base de quem recebeu a carta, a revelação de Jesus Cristo? Eles eram perseguidos, né? Eu preciso ler o livro do Apocalipse com essa mente, como se eu fosse um cristão do primeiro século, debaixo de uma perseguição ferrenha, não só uma perseguição espiritual das forças das trevas, é claro, porque o diabo sempre tentou abortar a igreja. Então não era só uma perseguição espiritual, era uma perseguição também física, porque o Império Romano ele estava ali no encalço dos primeiros cristãos, havia toda uma oposição do Sinédrio, do judaico, apesar de que quando João escreve, né, a Jerusalém já tinha caído, né? Então, para começar, então, primeiro passo, mente de um cristão do primeiro século, mente de um cristão que está debaixo de uma forte perseguição. Esse é o primeiro ponto. E um outro ponto importante para que a gente possa ter uma compreensão legal do Apocalipse e entender tudo que vocês vão ler comigo aí nos dias que virão, é uma das regras de ouro da interpretação bíblica. Qual é a regra de ouro? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Grave sempre isso. Sempre que você chegar num texto difícil, de uma compreensão que de repente ela não vem na hora, tenha em mente de que há outros textos que vão ser claros sobre aquilo. Tá legal? Por exemplo, eu vou dar exemplos aqui só do livro do Apocalipse, como o próprio livro interpreta o livro, tá? Apocalipse capítulo 1, verso 12, diz assim, vou dar alguns exemplos aqui para você entender o que eu estou falando. Apocalipse 1, 12 diz assim, voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E aí você pensa, o que são esses 7 candeeiros de ouro? O que são? Só que lá no versículo 20 do mesmo capítulo, há uma explicação do que são, olha só. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 candeeiros de ouro, citados no verso 12,
As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, o próprio livro do Apocalipse diz que aqueles 7 candeeiros, né, do versículo 12, são as 7 igrejas. Então, veja, a Bíblia explica a Bíblia. A gente está falando aqui de Apocalipse 1, né, para quem está chegando agora, estou dando alguns exemplos de como a Bíblia interpreta a Bíblia. Outro texto, quiser anotar aí, Apocalipse 12, capítulo 12, verso 3, diz assim: viu também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. E aí você pensa, o que é este dragão? Quem é este ser mitológico que a Bíblia diz aqui em Apocalipse 12, 3? Alguns versículos seguintes, lá no verso 9, no capítulo 12, diz assim: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Você está vendo? No versículo 12, ele fala dessa figura do dragão, e no capítulo 12, verso 3. E no 12, 9, ele explica quem é este dragão. Um outro exemplo, um pouquinho mais para frente, Apocalipse 17, 3. Transportou-me o anjo em espírito e vi a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Isso no versículo 3. No mesmo capítulo, verso 9, diz assim: aqui está o sentido quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis. Aqui está falando da cidade de Roma ou do Império Romano. Gente, eu passei aqui alguns capítulos, né? Fui lá para o capítulo 12, fui lá para o capítulo 17. Não se preocupe, nós vamos voltar nestes textos, tá? E como eu falei, hoje é um panorama para que a gente possa ler o livro da maneira correta, tá legal? Então eu queria passar esse princípio para que a gente possa entender, em primeiro lugar, que a Bíblia interpreta a Bíblia. Essa é uma das regras de ouro da interpretação bíblica. Eu preciso ler o livro do Apocalipse com a cabeça de quem estava lá vivendo o que eles estavam vivendo no primeiro século, que era uma perseguição. E, de fato, o livro do Apocalipse, apesar de ser um livro altamente profético, no sentido de profecia, de revelação, ele tem um endereço, ele é um livro pastoral. A gente fala das cartas pastorais de Paulo, de Pedro, né? Legal, eu vou depois deixar, Magali, boa ideia, eu vou passar depois vou arrumar um jeito de passar isso aqui para vocês depois, mas só para deixar claro, né, esse story aqui vai ficar salvo 24 horas, mas eu vou ver se eu consigo fazer um upload para o meu canal lá do YouTube, então vai para lá, né? Então não se preocupe se você não conseguir anotar tudo, que você pode revê-lo depois. Então assim, a gente vê o livro do Apocalipse como diferente dos outros, né? Parece um livro que está fora do esquadro, do esquema do Novo Testamento, quando na realidade o livro do Apocalipse, além de ser um livro profético, é uma carta pastoral. Só que ao invés de ser Paulo escrevendo para as igrejas que ele fundou, deixa eu ver o tempo aqui que eu tô, tem tempo, ao invés de ser Pedro escrevendo para aquelas cartas gerais, o próprio apóstolo João também escreveu cartas gerais, aqui é uma carta do próprio Cristo para a igreja. Olha que interessante. Então, é também o livro do Apocalipse uma carta pastoral. De quem? Do próprio Cristo, numa revelação para as igrejas. Que igrejas? As 7 igrejas da Ásia Menor, uma região hoje que é ocidental ali na Turquia. Olha o que diz Apocalipse capítulo 1, verso 4. Gente, eu não entrei em Apocalipse ainda, não vou entrar hoje, mas eu vou citar alguns versículos para que você possa se localizar. Tá? Então, Apocalipse capítulo 1, verso 4 diz assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Então veja, boa noite, Raul, abração, meu irmão, estamos falando do Apocalipse aí hoje. Veja que o livro do Apocalipse, então, ele além de ser um livro profético, uma carta pastoral do próprio Cristo para as 7 igrejas. Então veja, o livro do Apocalipse ele não caiu do nada para lugar algum, ou para lugar nenhum. Ele não é atemporal, ele está inserido num período de tempo, tá? Que período de tempo é esse? Um período onde existiam aquelas 7 igrejas ali na Ásia Menor. Então esses primeiros capítulos, eles têm um endereço
Exatamente. Tô chegando lá, Raul. Tô chegando lá. Esses primeiros capítulos, eles têm esse endereço exatamente para aquelas 7 igrejas. Na época que a carta começou a ser lida, né, nas igrejas, a gente está falando ali durante o reinado de um imperador chamado Domiciano, tá, entre 81 e 96 depois de Cristo. Então, essa mente de um cristão do primeiro século, né? Eles estavam debaixo de uma forte perseguição, como eu falei anteriormente, e o imperador estava exigindo que os seus súditos o adorassem como um deus. Então imagine que você está vivendo no primeiro século, você é um cristão, você sabe que só há um Deus verdadeiro, esse Deus verdadeiro, esse Deus trino, ele se revela na face de Jesus Cristo, então através das Escrituras, na face de Cristo, por uma revelação do Espírito Santo. Então nós temos aí toda uma ação da Trindade em revelar o Deus Trino, e nós somos de uma fé monoteísta, né? Deus, ele condena veementemente a idolatria, e você está lá vivendo no primeiro século, então você faz parte de um movimento que é perseguido pelo Império Romano. Você sabe que só pode adorar ao único Deus, né? Toda uma tradição judaica dentro do cristianismo, né? Os judeus, que eram muitos judeus cristãos nessa época, né? E uma coisa muito forte para eles era o Shema, né? Que é um texto lá de Números que fala Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Em hebraico, o que eu falei é um texto bíblico que diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, né? Adonai Echad, essa expressão hebraica, o único Deus. Eles tinham isso muito forte. E de repente, vem o imperador dizendo: olha, vocês têm que me adorar como um Deus. Para a maioria da população, isso não tinha problema algum. Para muitos falsos cristãos, não havia problema algum. Eu adoro aqui o imperador, mas eu adoro Jesus Cristo também. E, no entanto, há um choque, porque os cristãos eles foram ensinados, né, de que eles deveriam orar pelas autoridades. Textos como 1 Timóteo 2, 1 a 2, Romanos 13, 1 a 7, 1 Pedro 2, 17 fala dessa postura nossa em honrar as autoridades, em orar por elas. No entanto, essa mesma autoridade que deveria ser honrada, ela se presume como Deus e exige essa adoração, né? Então, a idolatria era muito forte naquela região da Ásia Menor, exatamente onde estavam plantadas essas igrejas, que são alvo, né, dessa carta pastoral do próprio Cristo. Tá? Então, gente, era uma perseguição ferrenha, tá legal? Então, esse era o contexto, esse contexto. Boa noite, Doug, meu amigão. Esse é o contexto do livro do Apocalipse, né? Agora, deixa eu entrar um pouquinho mais no livro agora, tá legal? Em primeiro lugar, gente, o livro do Apocalipse, ele está inserido no tempo cronológico, porque ele foi endereçado para aquelas 7 igrejas da Ásia Menor. Ele foi inserido num tempo cronológico, mas ele conta uma história. Ele conta a história da humanidade? Não. O livro do Apocalipse não tem o intuito de contar a história da humanidade. Ele vai contar, sim, grave isso, a história entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Este é o período de tempo coberto pelo livro do Apocalipse, tá? Então, o livro do Apocalipse, em primeiro lugar, quiser anotar aí, ele não é o livro da história da humanidade. Ele é o livro que trata da primeira vinda de Cristo, do finalzinho dela, até a segunda vinda de Cristo. Isso que você precisa ter na mente para poder ler o livro do Apocalipse da maneira correta. Por quê? Porque ele é um livro histórico, tá? Ele não é apenas fala de coisas que estão acontecendo hoje, coisas que já aconteceram, que estão acontecendo hoje e que vão acontecer. Mas é um livro que trata de um período de tempo muito maior. E é interessante que as primeiras palavras, né? Deixa eu abrir minha bíbliazinha aqui, que eu comprei uma bíblia pequena. Estava atrás disso aqui faz muito tempo. As minhas bíblias sempre foram muito grandes. Eu gosto de bíblia grande. Isso aqui eu comprei com a letra maior porque a idade vai chegando, né? E olha que interessante. Apocalipse, capítulo 1, verso 1 diz assim: Revelação de Jesus Cristo. Veja, o intuito do livro é trazer uma revelação. E quando a gente não sabe ler o livro do Apocalipse, ele acaba sendo o quê? Uma complicação. Exatamente porque a gente quer, com a cabeça de hoje, entender um livro histórico de fatos, porque tem muita coisa do Apocalipse que já aconteceu,
Estou dando spoiler do resto dos nossos vídeos para frente, tá? Então, muita coisa do livro do Apocalipse já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer, tá? Então, assim, ó, é uma revelação, não é uma complicação, tá? É uma revelação e ela começa essa revelação, esse período de tempo do livro do Apocalipse, lá no primeiro século e vai até... E quando é que vai terminar? Com a volta de Jesus. Pessoal, até aqui, ok? Nós demos aqui só uma... Para a gente poder entrar no livro do Apocalipse. Sem isso, gente, a gente não consegue. Então, recapitulando, para quem está chegando agora, a gente precisa ter a mente de um cristão do primeiro século. Ele estava sendo perseguido, era uma igreja que sofria uma forte oposição do Império Romano, das autoridades judaicas, apesar de já ter acontecido a queda de Jerusalém lá no ano 70, o templo já não existia mais, então já havia uma dispersão dos judeus, e mesmo assim os cristãos estavam sendo perseguidos, e aí o imperador vem e exige, né, que ele seja adorado como Deus, e nós sabemos que a fé cristã ela é monoteísta, né? Nós cremos num Deus trino, que se revela, um Deus que tem 3 pessoas, mas é uma só, mas eu não vou falar da Trindade hoje, que não é o intuito desse vídeo, quem sabe aí para um futuro, tá? E o livro é uma revelação, então para isso eu preciso ter essa mente para que eu possa entender o livro. Agora a gente vai falar um pouquinho da estrutura, preste bem atenção. Temos aí 21 minutos de vídeo, vai dar para falar, eu acho que de toda a estrutura aqui. Lembrando, eu não vou entrar no capítulo 1 hoje, vai ficar próximo, mas a gente vai dar uma corrida, pelo menos na estrutura. Primeiro ponto, gente, anote aí, o livro do Apocalipse não é um livro que deve ser lido em ordem cronológica ou literal. Me dá um exemplo, pastor, então, de um livro que é lido de forma cronológica, os evangelhos. Quando a gente lê o Evangelho de Mateus, por exemplo, você começa no 1 e termina lá no 28. É uma história que se desenrola capítulo após capítulo, em ordem cronológica. Quando eu leio o livro de Atos dos Apóstolos, também é um livro cronológico, porque eu começo lá no capítulo 1, né, e vou até o final do livro. De que maneira? De uma forma cronológica. Eu começo no capítulo 1, vou para o capítulo 2, que segue no capítulo 3, capítulo 4, ou seja, os capítulos eles vão se sucedendo, contando uma história. O livro do Apocalipse não é assim. Se você tentar ler o livro do Apocalipse de uma forma cronológica, você não vai entender, porque ele não foi escrito dessa forma, tá? Não foi escrito dessa forma. Raul, nós vamos chegar lá. Não, a resposta não vou dar hoje, tá? Mas a gente vai chegar lá com relação ao que está acontecendo aí, tá legal? Jesus falou sobre o que está acontecendo hoje, mas não é o mérito hoje que eu vou falar disso. Então, a estrutura dos 22 capítulos, pessoal, não é uma estrutura reta, é uma estrutura cíclica, tá? O livro do Apocalipse, ele é escrito, né, como em 7 sessões paralelas, anote aí. O livro do Apocalipse é escrito em 7 sessões paralelas, elas ocorrem juntas, uma ela complementa a outra. Deixa eu explicar um pouquinho mais para você. Quiser anotar aí, nós temos 4 divisões maiores no livro do Apocalipse. 4 divisões, do capítulo 1 ao 3, do capítulo 4 ao 11º, do capítulo 12 ao 19 e do 20 ao 22, tá? Então, eu falei anteriormente das 7 sessões. Gente, não se preocupe em gravar tudo isso. Eu quero só dar uma geral para você. Talvez você nunca ouviu falar o que eu estou falando agora. Então não se preocupe. O intuito não é que você decore nada. Você não vai. Imagino que você não vai sair daqui desse vídeo já com isso na cabeça, mas se anotar vai ficar mais fácil. Lembrando que eu vou salvar esse vídeo aqui no Story depois e vou publicar ele lá no YouTube, tá? No meu canal 15 de Teologia. Então veja. O livro do Apocalipse, ele tem 4 divisões. Vou repetir. Primeira divisão, capítulo 1 ao 3. Segunda divisão, capítulo 4 ao 11. Terceira divisão, capítulo 12 ao 19. E a quarta divisão, do capítulo 20 ao capítulo 22. 4 divisões maiores. Agora, lembra que eu falei quase agora sobre as 7 sessões do Apocalipse? Agora nós vamos entrar nela. E aí talvez seu cérebro vai começar a fritar um pouquinho, mas faz parte. O meu fritou demais até que eu pudesse entender isso aqui, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho agora sobre as 7 divisões menores do livro do Apocalipse. A primeira delas
capítulo 1 ao capítulo 3, tá? Não vai ter prova, Magali. Saudades das provas, né? Não vai ter prova. Então vamos lá. 7 divisões menores. Capítulo 1 ao capítulo 3, tá? É a primeira divisão, fala de Cristo e os 7 candeeiros, que eu já falei anteriormente, são as 7 igrejas. Do capítulo 4 até o capítulo 7, nós temos os 7 selos. Você vai ver que repetidamente esse número 7 ele está acontecendo. Ele vai acontecer em muitos lugares no livro do Apocalipse e isso é intencional, tá? É o que nós chamamos aí de paralelismo progressivo. É um recurso retórico usado pelos judeus, ok? Eu falei isso no vídeo que eu fiz a semana passada do Evangelho de Mateus. Deixa eu pegar uma folha de papel aqui para explicar para vocês como é que isso funciona. Eu acho que desenhando fica melhor. Tá? Imagina que eu tenho o assunto central aqui, ó. Tá? Imagina que isso aqui é o assunto central. E eu quero chamar a tua atenção como escritor para esse assunto central. Então eu vou fazer uma repetição de assuntos aqui, ó. Imagina que o A é o assunto central. Aí o que eu faço? Ó, eu coloco BAB. O que é isso? É um assunto periférico repetido desse lado ao redor do assunto central. Mas eu quero chamar mais a sua atenção ainda. Então eu conto a história dessa forma. Eu coloco o assunto central, assuntos periféricos que se repetem, tá? Isso chama-se paralelismo, de uma forma concêntrica. Isso é uma forma judaica de escrever e tem uma forma também do Apocalipse que é assim, 7 sessões, ok? Primeira sessão, capítulo 1 a 3, Cristo e os 7 candeeiros. Segunda sessão, capítulos 4 a 7, fala dos 7 selos. Não se preocupe que nós vamos falar de cada selo lá para frente, tá? A terceira sessão é do capítulo 8 ao capítulo 11, tá? Ou seja, depois dos 7 selos eu tenho o quê? 7 trombetas. E aí a coisa começa a enrolar. Tá, peraí, mas se eu tenho 7 selos, na realidade vão ser 7 trombetas, 7 vozes, nós vamos ver isso daqui a pouco, mas a primeira doideira de entender o livro do Apocalipse é o seguinte, gente. Essas 7 trombetas, elas não acontecem depois dos 7 selos. Vou repetir. As 7 trombetas que estão contidas entre os capítulos 8 e 11, elas não acontecem depois dos 7 selos. Elas acontecem ao mesmo tempo. Então, eu tenho o primeiro selo acontecendo e eu tenho a primeira trombeta no mesmo tempo também acontecendo. Elas são simultâneas. No entanto, a trombeta, ela dá uma ênfase que o selo ainda não deu. Então imagina que você vai, a cada sinal desse, a cada acontecimento desse, eu vou dando mais detalhes do mesmo acontecimento. Então eu tenho o primeiro acontecimento aqui, eu vou ampliando, eu vou expandindo em detalhes, em conceitos, em informações. Tá legal? Estão me entendendo até aqui? Alguém pode dar um ok? Tá muito complicado. Estou tentando falar de uma forma bem pausada, um ponto por ponto, tá bom, pessoal? Então, repetindo, primeira sessão, capítulo 1 a 3, Cristo e os 7 candeeiros. A gente já viu que são as 7 igrejas, né? E nós vamos falar isso novamente mais tarde. Segunda sessão, capítulo 2, capítulo 4 ao 7, fala dos 7 selos. Do capítulo 11, do 8 ao 11º, tem as 7 trombetas, que elas acontecem simultaneamente aos 7 selos. A quarta sessão, ela vem do capítulo 12 ao capítulo 14, tá? E aí vai falar aqui do dragão e das 7 vozes, lembrando que essas 7 vozes acontecem simultâneas às 7 trombetas e aos 7 selos. Depois eu tenho a quinta sessão, que é do capítulo 15 ao 16, que fala das 7 taças, tá? Então, o que acontece? Essas 7 taças, elas acontecem simultaneamente às 7 vozes, que acontecem simultaneamente às 7 trombetas, que acontecem também de uma forma simultânea aos 7 selos. Tá ficando melhor para entender? Cheguei na quinta sessão, faltam mais 2. A sexta sessão, eu tenho entre os capítulos 17 a 19, e aí eu tenho os 7 selos de julgamento. E aí nós ampliamos, veja, eu comecei com 7 selos, depois dos 7 selos,
junto dos 7 selos, ao mesmo tempo, agora eu tenho as 7 trombetas, depois, junto das 7 selos, 7 trombetas, eu tenho as 7 vozes. Vou falar assim que eu acho que fica legal de entender. E junto dos 7 selos, das 7 trombetas, das 7 vozes, das 7 taças, eu tenho os 7 selos de julgamento, tá? 7 selos de julgamento. E finalmente, lá no capítulo 20 a 22, eu tenho, por fim, as 7 visões finais. Ok? Então, eu quero repetir, porque são acontecimentos que acontecem, eles são simultâneos. Eu não tenho, por isso que quando a gente lê o livro do Apocalipse, vai para o capítulo 4 em diante, aí você encontra os 7 selos. Aí aconteceu muita coisa. Aí você vai lá, são 7 trombetas, acontece mais uma montoeira de coisas. Nossa, agora tem um dragão, agora mais 7 vozes, aí depois mais 7 taças, mais 7 selos de julgamento. Você imagina que é um desenrolar de destruição após destruição, quando ele não é assim. São acontecimentos simultâneos, tá? Então, repetindo para finalizar essas 7 divisões menores do livro do Apocalipse, eu tenho a partir do capítulo 4, 7 selos. À medida que os selos acontecem, também acontecem 7 trombetas. À medida que acontece 7 selos, 7 trombetas, tem as 7 vozes. À medida que acontecem os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 vozes, eu tenho as 7 taças e eu ainda também tenho os 7 selos de julgamento. Tudo isso são coisas simultâneas. Então, quando eu saio de uma sessão para outra, eu tenho uma repetição da história. Olha que chave que eu estou dando para você. Quando eu saio de uma sessão para outra, eu tenho a repetição da mesma história, dando ênfases e informações diferentes. Quando eu termino a leitura de todo o livro do Apocalipse, aí sim eu tenho um panorama geral de que tempo. Vamos ver se você pegou o que eu falei aí. Finalzinho da primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Tá legal? Essas 7 divisões, elas contam a mesma história, mas com ênfase e detalhes diferentes. Tá legal? Joia até aí? Deu para entender? Tá? Então, nós falamos aqui, deixa eu ver, das 7 divisões do livro. Então, cada cena, cada divisão dessa, ela explica a anterior e dá mais detalhes. Tá legal, pessoal? Ela explica a anterior e dá mais detalhes. Agora, deixa eu falar um pouquinho mais da estrutura do livro, né? Eu falei algumas coisas interessantes aqui para você, de uma forma geral, nós temos tempo ainda. Como é que vocês estão aí? Até aqui estão ok? Podemos caminhar um pouquinho mais? Podemos? Alguém me dá o ok aí? Deixa eu pegar minha Bíblia aqui que nós vamos ler alguns textos. Se você tem a sua Bíblia na mão, pega ela aí que nós vamos ler algumas coisas bem interessantes. Eu quero dar alguns exemplos para vocês aqui. Então, pessoal, introdução, capítulo 1. Tá? Não vou entrar no capítulo agora, não é o intuito. Mas a gente tem uma estrutura agora, se quiser anotar, uma estrutura do livro um pouquinho mais detalhada, tá? Então eu falei aqui do contexto, eu falei da mente que a gente precisa ter para que a gente possa entender o livro do Apocalipse, né? Que era ser perseguido, toda aquela questão lá. Eu falei de que o livro do Apocalipse, relembrando, ele não é um livro que se deve ler de forma literal, ele não é literal. Pelo contrário, ele é escrito e dividido em 7 sessões. Cada sessão explica a anterior e dá mais detalhes. Tá? E elas acontecem de forma simultâneas. Por isso que quem tenta ler o livro do Apocalipse do começo ao fim, de bate-pronto, não vai entender nada, porque ele não foi escrito dessa forma. Ok? Chegamos até aí. Ok, agora eu vou falar um pouquinho mais da estrutura do livro. Isso aqui é muito legal, porque vocês vão ver que em 2, 3 versículos eu tenho acontecimentos do passado, do presente e do futuro. Isso é muito jóia. Voltando, anote aí, primeira sessão, introdução. Perguntaram aqui, você explicará essa forma simultânea? Sim, fiquem tranquilos. Talvez você está achando hoje muita informação, é normal. Por isso que esse vídeo vai ficar salvo. Pode ser, Magali. Eu demorei bastante para entender, tá, gente? Demorei muito tempo. A Dani tá me assistindo aí, minha esposa, sabe o quanto que eu quebrei a cabeça para poder encaixar isso na minha mente aqui. Mas depois que você entende, é bem tranquilo, tá? É muito legal de ler o livro do Apocalipse. Muito legal, mesmo. Enfim, o que eu vou falar agora são as estruturas
mais detalhadas. Só deixa eu acabei falando uma coisa e não terminei, né? Então, assim, não se preocupe, quero ressaltar em saber tudo a partir do livro de hoje, a partir do vídeo de hoje. Esse vídeo vai ficar salvo para que você possa revê-lo, né? E depois a gente vai dar muitos detalhes, então a gente vai com calma. Por que é tão difícil de entender? Porque a gente tem a cabeça muito moderna. Ou porque a gente acha, isso é uma boa pergunta, é bom, porque eu falei isso bem no começo do vídeo. Por que é tão difícil de entender e complexo? Porque a nossa cabeça, hoje está longe da cabeça dos primeiros leitores, né? Então a gente precisa... O que eles eram? Basicamente judeus ou ensinados por judeus, e uma das formas de escrita era essa forma paralela, né? Por isso que tem essas divisões. E, gente, intencionalmente ele não foi escrito para ser livro do começo ao fim, porque um romano que pegasse o livro do Apocalipse ia ler, ia saber que ele estava falando contra o imperador e ia matar todo mundo, entendeu? Então, claro, eles já estavam matando os cristãos, mas o que eu digo é que ele é um livro, sim, codificado. Mas quero repetir, a primeira palavra do livro é revelação de Jesus Cristo, não é complicação. É complicação para quem não sabe ler o livro, né? Por isso que eu estou aqui para ajudar vocês, porque eu também não sabia. E um dia aprendi e quero ensinar vocês também ali de uma forma legal. Joia? Vamos para as estruturas do livro, isso é muito legal, anote aí. Primeira parte, introdução, capítulo 1. Depois, no capítulo 2 e 3, eu tenho os destinatários. Lembrando que o livro do Apocalipse é uma carta pastoral também. De quem? Não é dos apóstolos, né? É do próprio Cristo falando para a sua igreja. E no caso ali, eram as 7 igrejas da Ásia Menor. Então ele tem um endereço, ele é um livro que ele tem um encaixe no tempo e no endereço, né? Porque ele foi escrito no primeiro século para aquelas igrejas lá. Ok. Depois do capítulo 4 até o capítulo 22, aí nós temos as 6 visões que desenvolvem, né, esse paralelismo progressivo. Claro, por que eu não falei 6? Porque a 7ª ficou para trás entre a introdução e os destinatários, né? São 7 partes. A gente deixou uma para trás, a gente vai entrar nas 6 agora de uma forma assim, bem por cima, tá? Não vou explicar todas elas agora, mas vou falar o que eu acabei de falar antes de uma forma mais detalhada, porque é assim que se lê o Apocalipse. Eu leio uma parte, eu leio a mesma parte de novo com mais detalhes, depois eu leio de novo com mais detalhes, e assim, ó, ele vai ficando cada vez mais detalhado, falando da mesma coisa. Estou tentando explicar da melhor forma possível, né? Então, essa terceira sessão, que são as 6 visões, e enfim, tudo que vai acontecer pela frente, ela começa no capítulo 4 e termina lá no 22. Agora, falando de uma forma assim um pouquinho mais detalhada, gente. Primeira parte, já no capítulo 4, nós temos a abertura dos 7 selos, tá? Essa sessão ela começa no capítulo 4, versículo 1, e vai terminar lá no capítulo 7, versículo 17. Quero repetir, a abertura dos 7 selos, ela começa no capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 7, versículo 17. Nestes capítulos ali, nós temos, por exemplo, textos que falam do passado. Deixa eu ler aqui, ó, Apocalipse 5, versículos 6 e 7. Olha aqui. Apocalipse capítulo 5, versos 6 e 7. Deixa eu ler para você. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres como 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Não se preocupe com esses detalhes, eu vou explicar isso tudo quando a gente chegar a hora. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daqueles que estavam sentados no trono. Gente, esse versículo aqui, tá, no capítulo 5, versos 6 e 7, fala do passado. Porque ele está falando de Cristo após a ressurreição. Jesus já ressuscitou. Isso aqui é um texto que fala do passado. Agora, olha aqui, capítulo 6. Eu estou indo para a mesma sessão, pulando um capítulo, versículo 9 a 11. Agora está falando do presente. Quando ele abriu o 5º selo e vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então
cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles igualmente foram. Então veja, esse texto aqui fala de presente, fala de um presente para os cristãos do primeiro século que estavam sendo mortos, e fala também de um presente para hoje, quando tantos cristãos estão sendo mortos. Então veja, dentro dessa seção do Apocalipse eu tenho um versículo lá no capítulo 5 que fala do passado, do Cristo ressurreto. Eu tenho esse texto aqui que fala do presente. Agora olha aqui o versículo 12 a 17, fala do futuro, no mesmo capítulo. E vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O céu se tornou negro como um saco de crina, e toda a lua como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola. Gente, isso aqui está falando de futuro. Então vi todos os montes que os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, poderosos, e todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Olha só, gente, presta atenção nisso. Eu li um texto aqui no capítulo 6 de Apocalipse, tá? Começou no versículo 12 e terminou no 17. Sabe o que fala o versículo 17? Da volta de Jesus. Mas eu ainda estou no capítulo 6. Por que isso acontece? Porque, gente, volto a repetir, o livro do Apocalipse não deve ser lido de forma literal. Então, quando você olha isso aqui literalmente, você esbarra com o dia da ira, que é um dos rótulos, né, para a volta de Jesus. Gente, eu falei isso no vídeo lá de Mateus 24. A volta de Cristo, ela tem rótulos diferentes. É o dia da ira, é o dia do Senhor, é o dia do juízo, o julgamento do trono branco, o grande julgamento, enfim, todos esses rótulos, eles falam do mesmo evento. Que evento é esse? A volta de Jesus. Agora você consegue começar a entender, você começa a ficar claro para você, que eu li um texto aqui de Apocalipse 6, capítulo 6, versículo 12 a 17, que fala do céu ficando negro, da lua como sangue, né? Do céu se recolhendo como se fosse um pergaminho, dos montes caindo, de terremoto, dos homens assustados, com medo. Isso aqui, gente, ainda não aconteceu. Vai acontecer. Quando é que isso aqui vai acontecer? Quando tudo acabar. Então veja, na primeira sessão, eu li no capítulo 5, né, um texto de algo que já aconteceu, que é a ressurreição de Cristo. Eu li no capítulo 6 um texto que fala do presente, que são os mártires que estão vivos diante do trono de Deus, clamando por justiça. E ainda no capítulo 6 eu vejo um texto que fala do futuro da volta de Jesus. Conseguiu entender? Na primeira sessão eu tenho texto que está falando do passado, texto que está falando do presente, texto que está falando do futuro. Por que isso acontece? Novamente, para que fique bem claro para você, o livro do Apocalipse não deve ser lido de forma literal. Ele é dividido em 7 partes que acontecem simultaneamente. Então, gente, o mundo vai acabar 7 vezes aqui no livro do Apocalipse. Por quê? Não é que acaba 7 vezes. É o mesmo final de tudo, contado com detalhes e nuances e informações diferentes. Até aqui estamos ok? Quem pode me dar um joia? Boa noite, dona Vânia. O Anderson, Márcia estão por aí. O Robson, lá de São Paulo. Thalita, pastor Kleber Machado, acho que é isso. Boa noite a todos aí, tá? É quase dar. Ô Samuel, cara. É mais ou menos por aí, cara. É mais ou menos por aí. Carol entrou agora. Boa noite, Carolzinha. Então, gente, é um negócio meio doido mesmo, tá? Por isso que eu falei, se você tentar ler com a cabeça de hoje e tentar ler de uma forma literal, você não vai entender nada. É por isso que muito crente não entende o livro do Apocalipse. Né? Mas estamos aí para ajudar todo mundo. Vamos lá. Segunda parte, aí a gente falou ali dos selos. Olha só, 7 trombetas. Toque das 7 trombetas. Vai acontecer lá do capítulo 8
versículo 1 até o 11, 19. Gente, volto a repetir, não se preocupe em anotar esses versículos, né? Depois eu vou deixar na descrição lá no YouTube, tá? E a gente vai entrar em detalhes com tudo isso. Então, assim, eu estou passando de uma forma mais rápida, até porque eu só tenho mais 15 minutos, já vai acabar a live, então eu não posso ficar mais do que isso. Então, assim, eu estou dando uma passada para que você comece, assim, a explodir a sua cabeça, comece começar a entender o livro do Apocalipse. Se você sair daqui confuso, você já começou o processo de entender o livro, tá? Deixa eu te dar uma boa notícia. Então vamos voltar. Eu tenho agora as 7 trombetas, tá? Aí as 7 trombetas, que começa lá no 8 e termina no 11, também vai ter textos que falam do passado, do presente e do futuro. Tá legal? Por exemplo, capítulo 8, verso 3 e 4, tá falando do presente. Olha aqui, ó. Veio outro anjo e ficou, capítulo 8, verso 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, como um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E a mão do anjo subiu à presença de Deus, a fumaça do incenso com as orações dos santos. Gente, que oração é essa? Lá no capítulo 5, a gente já leu capítulo 6, né? Que é a oração dos santos que estão lá, né? Na tribulação. Você está vendo como é o mesmo assunto repetido aqui. Isso aqui é um texto que era presente para eles que estavam morrendo e é presente para nós também hoje. Legal? E aí, por exemplo, agora se eu for para o capítulo, tem minhas anotações, deixa eu ver as anotações aqui. Ó, 11 e 18. Olha aqui, agora é um texto que fala do futuro. Tá? Ó, olha só. Deixa eu voltar aqui para ficar bem claro. Eu li agora há pouco, capítulo 6. Se a tua mente está ficando bugada, você está no caminho, tá? Olha só. Olha que o versículo, capítulo 6, verso 17. Porque chegou o grande dia da ira. Quem é que pode ficar de pé? Dia da ira. Fim do mundo. Agora, quando eu leio capítulo 11, verso 18, olha o assunto e responde para mim se isso aqui é passado, presente ou futuro. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira. Olha aí. E o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto a pequenos como grandes, para destruíres os que destroem a terra. Então veja, gente, verso 18. Chegou, porém, a tua ira. Gente, a ira já chegou? Não. Quando que ela vai chegar? Quando tudo acabar, quando Jesus voltar. Você está vendo aqui? Estou novamente, aí ó, futuro. Vocês estão começando a entender. Joia. Por quê? Porque nós vamos encontrar muitas coisas. Agora eu vou só citar para você, se a gente for ler tudo, nós vamos ficar mais tempo do que eu só tenho mais 10 minutos aí. Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, a identidade do Império Romano, a perseguição dos cristãos, está entre o capítulo 12 e 14. Então fala, lá no capítulo 12 vai falar do nascimento de Jesus. No capítulo 12 ainda fala da perseguição da igreja pelo dragão, fala do futuro. Depois eu vou entrar entre os capítulos 15 a 16 nas 7 taças. Novamente, as 7 taças acontecem simultâneas, as trombetas, os selos, as vozes, tudo está acontecendo. Mas você vê que, de novo, lá nas 7 taças, por exemplo, 16, 20 fala de futuro, né? Os elementos da natureza sendo aniquilados. 17 a 19 fala da derrota do Império Romano. Para eles era futuro, para nós hoje já aconteceu. Tu vê, tem coisa no capítulo 17 e 19 que já aconteceu, né? Que é a queda do Império Romano. Ainda que haja uma aplicação, sim, para esse sistema do anticristo que vai acabar na volta de Jesus, mas isso aqui também já aconteceu. Há um futuro lá no versículo, no capítulo 19, 11 a 13, que fala de Jesus quando ele vem para lutar contra a besta. Arrebatamento vai acontecer, como Jesus fala lá em Mateus 24, quando Jesus voltar. Tá? Então não tem arrebatamento antes da tribulação, não tem arrebatamento durante a tribulação. O arrebatamento é no final. A igreja é arrebatada, encontra com Jesus nos ares, e Jesus já volta para a terra. Quando ele voltar, esse momento de tudo que acontece aqui no Apocalipse, do dia da ira, do dia do Senhor, e aí, gente,
depois desse ali é novos céus, nova terra e vida eterna com o Senhor para todo sempre. Tá legal? Ó, capítulos 20 a 22 fala do aprisionamento do dragão e a vitória da igreja. Então veja, durante todas essas 7 sessões eu tenho textos que falam do passado, do presente e do futuro. Tá legal? Rita perguntou 1000 anos. Dá tempo para eu responder isso? Dá. Gente, o que é o milênio? Se nós já estamos no milênio, já estamos no milênio. Gente, o único texto que fala de milênio está lá em Apocalipse 20. E assim, gente, não é um texto literal, como o livro do Apocalipse não é literal, tá? Nós já estamos no milênio, respondendo de uma forma clara e simples. O que é o milênio? É o período de tempo entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. Então, já fazem mais de 2000 anos. Aí, se alguém perguntar para você, você já está no milênio? Sim, nós já estamos no milênio. Sim, Jesus já está reinando sobre as nações. Ah, mas eu tenho nações rebeldes, eu tenho tanto mal no mundo. Jesus está reinando? Sim, já. Jesus, ele é soberano. E nós já estamos no milênio, então não se preocupe, tá? Nós vamos falar do milênio muito quando chegar lá no capítulo 20, tá? Então, fique tranquilo aí que nós vamos chegar lá, tá legal? E aí, por exemplo, lá no final, né, capítulo 20 a 22, nós temos o aprisionamento de Satanás, lá no capítulo 20, nós temos a encarnação de Jesus, e eu tenho novamente a narração do juízo final. Gente, com isso aqui, faltam 9 minutos para encerrar a nossa live. A gente encerra esta visão geral, tá, do livro do Apocalipse. Eu sei que vocês têm bastante dúvidas. Como assim o diabo? Se eu falar para vocês que o diabo está preso, vocês talvez duvidem. Como assim o diabo está preso, né? Não, o Satanás está aprisionado. Crê no que eu estou te falando, porque a Bíblia diz isso. Mas ele não está aprisionado da sua ação total. Tem coisas que o diabo não pode fazer mais, porque Jesus já veio há 2000 anos atrás. Então, a gente vai ter bastante detalhes sobre isso quando chegar no capítulo 22. E a gente nem entrou no primeiro ainda. E com isso nós encerramos, pessoal. Se o anticristo já está por aí, não sabemos, tá? O espírito, sim. O espírito do anticristo já está por aí, sempre esteve, né? Mas a pessoa do anticristo, a gente não sabe se ela está viva. Mas a gente vai reconhecer ele, tá? Tomara que não seja na nossa geração, ou tomara que sim, porque Jesus já vai voltar. Enfim, fique aí, né? A gente não sabe, não dá para dizer quando que vai acontecer, tá? Mas não sabemos se o anticristo já está vivo entre nós. Verdade, Rita, é verdade. É por isso que eu creio que vai ser bom a gente falar um pouquinho sobre este livro, porque infelizmente, né, não é pregado, né? É um livro que não é pregado, é uma mensagem tão atual e às vezes o pessoal escolhe falar de outras coisas. Não que as outras coisas não são importantes. Não estou falando isso, também não estou falando que se deve pregar só o Apocalipse e final do mundo. Não estou sendo extremista, mas eu acho que é uma mensagem que devia ser pregada com mais frequência nas igrejas. Em geral, pouco e muito pouco se fala da volta de Jesus. Muito pouco. Diz aí você que está me vendo, qual foi a última vez que o seu pastor falou sobre a volta de Jesus? E aí você tem uma noção exatamente dessa falta de ensino que nós temos hoje, né? Pessoal, alguma pergunta, alguma colocação? Valeu a pena esse tempo? Como é que foi para vocês? Deu para bugar a cabeça? Deu para mais Bíblia, menos autoajuda? Eu também acho, Magali. Eu também acho. Infelizmente, hoje é muito sobre nós e menos sobre ele, né? E quando deve ser tudo sobre ele, né? Depois dessa série aqui, eu vou fazer sobre o Evangelho de Mateus. É bem legal. Gente, assim, ó, vai ter mais vídeos respondendo a pergunta da Sá Cardoso. Sim, vai ter mais vídeos. Esse é só o primeiro. Gente, eu nem entrei no livro do Apocalipse hoje. Eu só dei um panorama geral, só geral. Eu não entrei nem no capítulo 1, eu não falei de nada, tá? Vai ter mais vídeo? Vai. Robson, não te preocupe que eu vou falar isso agora. Esse vídeo aqui vai ficar 24 horas aqui no meu Instagram. E assim que acabar, eu vou fazer o upload dele lá pro meu canal no YouTube, tá? O 15 de Teologia, tá? Procura lá, porque ele vai estar salvo lá. Eu vou colocar
divisões aqui para que vocês possam acessar também. Então não se preocupe, né? É claro que a gente não vai conseguir gravar tudo isso vendo um vídeo, ainda que você anote tudo, é muita coisa. Então não se preocupe, que eu falei. A ideia hoje é para vocês terem ideia do que a gente vai encarar quando começar para valer. Amém, Magali? Amém, também acho isso. Então a ideia é que a gente possa hoje só ter uma noção básica do que a gente vai enfrentar juntos, tá? E quando é que vai ser o próximo vídeo? Amanhã não, mas provavelmente quarta-feira a gente começa o capítulo 1, tá? Então essa semana aí, Deus permitindo, a gente pelo menos vai aí uns 2, 3 capítulos essa semana. Se for, já tá de bom tamanho. Eu não tenho pressa, gente, porque é muito conteúdo, tá? A gente vai ler todos os capítulos. É isso aí, Fernando. Se entendeu, gente? Resumo de hoje. Vamos fazer isso antes que acabe o meu tempo. Falta menos de 5 minutos. Resumo de hoje. Apocalipse não é um livro para ser lido de forma literal. Ponto número 1. Ponto número 2. Apocalipse é a revelação de Jesus, não é a complicação de Jesus. Então, creia que você vai sair no final dessa série de vídeos entendendo. Ponto número 3, aí já deixa eu pedir ajuda a espalhar esse vídeo para pessoas que você conhece, que precisam ouvir essa mensagem, ou que tem vontade de aprender isso nas igrejas e não é mais ensinado. Então espalhe esse vídeo aí para que o pessoal possa aprender, tá legal? Então ponto número 3, eu preciso ter a mente de quem estava vivendo o que eles viveram. E isso lá no primeiro século, perseguição, tá? Opressão, então era isso que eles estavam vivendo. E número 4, entender que, por não ser literal, o livro deve ser lido de forma paralela, tá? Então são 7 sessões. Boa noite, Simone! 7 sessões que elas se repetem. Cada sessão que acontece, ela explica a anterior de forma mais detalhada, com mais detalhes, tá? Com mais nuances, até que quando... Isso que é o lindo, gente. É um quebra-cabeça que nós vamos montar juntos. Quando chegar no final, você vai conseguir ler, né? Ler tudo. Você vai ler o livro do Apocalipse, entender o livro do Apocalipse, saber o que está falando, aqueles simbolismos, e compreender exatamente que o livro do Apocalipse fala do período de tempo, do final da primeira vinda de Jesus, ou seja, morte e ressurreição até a segunda vinda. É isso que fala o livro, tá? E você vai compreender o próprio discurso profético de Jesus, Mateus 24, 25, você vai entender com mais clareza, os escritos de Paulo a respeito da volta de Jesus lá para Tessalonicenses, o texto de 1 Coríntios 15, que também fala de Cristo entregando o reino ao Pai, lá fala do arrebatamento, então a coisa acaba juntando com o que Jesus fala, e Jesus fala de uma trombeta quando vai acontecer o arrebatamento, que é exatamente a trombeta que fala o livro do Apocalipse, e vocês vão conseguir encaixar tudo isso na mente de vocês. Quero deixar aí o meu compromisso, contem comigo. Se me perguntarem assim, eu sei tudo? Não sei, também vou aprender muita coisa com vocês, mas o pouquinho que eu sei eu quero passar para vocês, tá legal? E hoje a minha oportunidade de falar é aqui, não só pelo Covid, né, mas enfim, a minha oportunidade de falar aí diretamente para você, e você pode ver aí no conforto da sua casa, sem que necessariamente a gente precise estar juntos nesse momento, infelizmente, né, pelo menos para os meus irmãos daí da presbiteriana, a gente pode estar junto. Os outros irmãos a gente pode estar junto também quando se encontrar na rua, mas estamos aí unidos na mesma fé, no mesmo Senhor Jesus Cristo, tá legal? Obrigado, pessoal, que esteve aqui comigo até este tempo. Acho que já vai estar acabando. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma colocação? Volto a pedir para vocês espalhem esse vídeo aí para as pessoas, ainda que aqui vai ficar só 24 horas. Mas eu vou subir também para o meu IGTV, tá? E vou subir no YouTube. Então vai ficar salvo assim em dois locais diferentes. Então pede para o pessoal estar me seguindo lá, me seguindo aqui, para que a gente possa dar continuidade. Então eu vou dar essa pausa ali, como a Magali falou. Vou dar essa pausa de alguns dias para que você possa rever esse texto, né? Rever esse vídeo e começar a entender, tá? Então assim, não estranhe, a cabeça de vocês vai ficar bem bugada. Aí, falta 20 segundos para acabar a live, gente. Muito obrigado pela presença de todos. Fique ligado aí que provavelmente quarta-feira a gente vai fazer mais um vídeo.
E na quinta ou sexta mais um. Então a gente, se Deus quiser, a gente cobre aí os 3 primeiros capítulos essa semana. Se a gente fizer isso, tá de bom tamanho, tá ótimo. Vai cair a live. Beijo no coração e até essa semana. Tchau, tchau.